pesquisa, agora ela está voltada para a política cultural em Curitiba, né? O meu objeto de mestrado é estudar como está feito a divisão financeira desses recursos, né? Mas a parte inicial foi essa de entender como que é essa divisão de recursos e como que funciona a política e o papel do Estado em Curitiba. Mas então, em resumo, esse artigo ele analisa as políticas culturais como instrumentos de poder e identidade, né? Então ele também entra um pouco dessa discussão de como que o Estado ele pode utilizar da cultura, no que ele pode se beneficiar disso, né? Quando ele usa como forma de controle, e também como que esses impactos, também quando ele resolve fazer isso como uma forma de democratização e fortalecimento da cidadania cultural. Tem uma definição de Coelho que ele traz as políticas culturais como um programa de intervenções realizadas pelo Estado por instituições civis, entidades privadas ou grupos comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da população e promover desenvolvimento de suas representações simbólicas. Claro, né, isso numa ideia do que poderia ser, mas a gente sabe que tem as suas outras linhas e às vezes deturpações dentro dessa ideia do que seria uma política cultural e o papel do Estado nela. Então, assim, para a gente entender como que tem essa construção dessas políticas, Lima, Hortelado e Souza, esses três autores, eles trazem uma divisão em 3 gerações, e o Coelho, ele traz outras 3 possíveis correspondências, que seriam as fases de dirigismo cultural, liberalismo e democratização cultural. Então, assim, como que elas conversam? A primeira geração de políticas culturais, ela veio com uma ideia de identidade e patrimônio. Então, com a chegada da colônia portuguesa, a gente tinha uma ideia de o que seria a cultura brasileira. O que a gente tem aqui e como que a gente pode registrar isso. Então, eles buscavam fazer, criar ou então registrar o que seria essa identidade cultural que a gente tinha aqui no Brasil. A segunda geração, em 1920, ela então começa a trazer uma ideia econômica, né? Então ela é alinhada com a ideia de liberalismo cultural e a gente começa a ter então a participação dos entes privados do mercado na área das políticas culturais. E a terceira geração, que ela nasce em 1950, mas se perdura até hoje, que a gente tem as políticas culturais como uma forma de emancipação social e democratização. Então a gente já tem o que seria identidade dessa cultura, a gente entende que o Estado por si só, ele não dá conta de fomentar a cultura, então ele terceiriza esse papel muitas vezes para o privado, mas então a gente tem essa ideia de como que a gente pode democratizar para todo mundo ter acesso a isso. Essa pintura foi uma do famoso livro de Brême, né, da missão francesa que eles vieram para cá, e ela foi, acredito que ela tenha sido pintada em 1827, que ela mostra o primeiro registro de a primeira geração de 1800 de Curitiba. Aqui era o que seria hoje em dia, nós estamos vendo de São Francisco, porque essa igreja nunca terminou de ser construída. Aqui é a igreja dos pretos, que era uma igreja que era só para os escravos, né, então tinha essa parte de segregação na época. Então era a igreja que só as pessoas pretas podiam frequentar. E o primeiro curitibano a ser representado, curitibano naturalizado, foi um homem preto trabalhando na construção dessa igreja de São Francisco, que nunca foi terminada. Pode sim. Que bom a sala. Então, tendo essa ideia de construção de política cultural, né, um ideal de como deve ser uma política cultural, né? Eu citei a Lia, acho que todo mundo deve ter visto a dela, que é um processo contínuo de democratização cultural, deve estar baseado em uma visão de cultura como força social de interesse coletivo, que não pode ficar dependente da disposição de mercado. Em uma democracia, a cultura deve ser encarregada como expressão de cidadania. Logo, um dos objetivos do governo deve ser o da promoção das formas culturais de todos os grupos sociais, buscando atuar no atendimento das necessidades e desejos de cada um, procurando incentivar a participação popular no processo de expressão cultural, promovendo modos de autogestão e iniciativas culturais. Ou seja, não ficar dependendo só do Estado para isso, né? Que os coletivos e quem produtores culturais possam, por si só,
manifestar, existir sem depender do Estado ou de um ente privado para poder realizar suas atividades. Mas como atualmente está acontecendo isso em Curitiba? Esse é um trecho da Lei Orgânica de Curitiba, que é o que rege nossas políticas culturais. A sessão inteira é isso aqui que vocês estão vendo. Tudo que fala de cultura na nossa lei orgânica é isso aqui. Que é o que dá a nossa diretriz para criar as políticas, né? Mas em atenção aqui o artigo 177, ali a gente já coloca a questão de acesso aos bens de cultura. E daí aqui também a gente traz a ideia de democratização. Né? Então, o acesso de todos os bens de cultura e as condições objetivas para produzi-la é direito do cidadão e dos grupos sociais. Então, não só consumir cultura, mas como produzir ela. Todo cidadão é um agente cultural e o poder público incentivará de forma democrática diferentes tipos de manifestação cultural. Aí a lei estabelecerá a administração, os incentivos, forma de proteção de patrimônio, processo de tratamento de documentos, edificações, tomamentos, né? Datas comemorativos do calendário. Então, o que a gente tem isso aqui, mas os principais e que dão um direcionamento para quando a gente vai falar de política cultural e as atividades que a gente tem feito são esses dois primeiros. Então, ali, quando a gente fala de democratização e acessibilidade, ter acesso à cultura é diferente de você ter acessibilidade a ela, né? Acesso é você ter um teatro na cidade, lá no centro, por ingresso a R$200. Existe e as pessoas podem ter acesso. Mas a gente vem com a ideia de acessibilidade, que aí entra o papel do Estado e do fomento a essa cultura. Nem todo mundo tem como ir lá no centro da cidade e pagar R$200 de ingresso, né? Então entram então as políticas de acessibilidade, que é a meia entrada, a descentralização desses meios culturais, né? Não adianta ter só ali no centro, é importante ter nos bairros. E a democratização é como que a gente vai construir? Eu vou chegar e vou trazer ali um exemplo, um grupo de dança dos Estados Unidos para se apresentar. Legal, pode ter gente que vai curtir e achar incrível. Mas é aquele grupo de dança ali da cidade, que já se apresenta e que tem toda uma formação, onde que ele entra e onde que ele vai ter espaço para se apresentar e manifestar aquela cultura que ele já exerce ali. Então, até a democratização também, ela entra como a população poder participar da construção dessas políticas. Aqui a gente fez uma linha histórica, né, que ela compara os marcos políticos culturais do Brasil com os da cultura, com os marcos políticas culturais de Curitiba. Então, assim, daquilo que a gente pode tirar de mais relevante é que Curitiba sempre esteve acompanhando as tendências nacionais, né? Então, por exemplo, ali, quando surgiu a Lei Rouanet em 91, Curitiba também já começou uma política de incentivo fiscal, né? Que seria ali do ISS e IPTU. Ali também, em 2005, então, ela cria, quando tem o Plano Nacional de Cultura, Curitiba em 2005 também então, cria um programa de incentivo à cultura, que seria o PAIC e o FMC, já vou explicar mais pra frente. Também, em 2006, criamos o Conselho Nacional de Cultura. E a última atualização que a gente teve em 2023, que foi uma atualização dessa lei aqui em 2005, né? Então, que era PAIC, se tornou PAFIC, e FMC foi para FMCC. E atualmente, então, como que é essa estrutura que se dá às políticas culturais em Curitiba? Então, a gente tem essa lei complementar, que foi a atualização daquela de 2005, e foi para 2023, que lá dá todo o regimento de como que vai funcionar. A Fundação Cultural de Curitiba, que é a FCC. Programa de Apoio e Fomento e Incentivo à Cultura, que é o PAFIC. O Mecenato Subsidiado. O Fundo Municipal de Cultura de Curitiba. É mesmo? Foi por isso. Nossa! E daí? Vamos lá. E o Conselho Municipal de Curitiba também, que é um dos mais importantes que a questão de democratização. Agora me sinto chique. Então, assim, pra gente. Lorena, 5 minutos, tá? Tá. E eu acho que eu estava correndo. Então, enfim, o PAFIC, então, se divide de duas formas, né? A gente tem o fomento indireto, que seria via mecenato subsidiado, que é por incentivo fiscal.
O fomento municipal, que a gente tem os editais que estão abertos para diversas manifestações, teatro, dança, literatura, eles poderem se inscrever com o apoio direto do governo. E a gente também tem o serviço público, que são as contratações diretas. Então, por exemplo, quando a gente tem o Natal, Luz dos Pinhais Curitiba, é contratado direto, a prefeitura contrata atores para se apresentar, né, não é só via edital. Então também tem lá a Família Folha, que vai se apresentar nas escolas, é contratado diretamente os atores pela prefeitura para poder fazer esse trabalho. Ou então nós falamos da cidadania. Eu tenho que explicar aqui, né, mas... Que então assim, lá a gente tem então a prefeitura e em cada bairro, são 7, se não me engano ao todo, a gente tem a sua cidadania, que é como se fosse um pedacinho da prefeitura nos bairros. E daí lá tem Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde, então a pessoa não precisa ir até lá no centro para ter acesso. A gente já tem essas ruas da cidadania já nos bairros. E ali acontecem atividades culturais também, de cada uma tem a sua programação. Tem umas que ensinam música, tem outras que ensinam teatro, né? E daí isso é incentivado pela própria prefeitura. Então, aqui, né? A gente então, se for para, pensando lá naqueles pontos de democratização e acessibilidade, né, as políticas que a gente tem para garantir isso, a democratização, que são os conselhos, né? Mas, claro, tem ali as implicações que nem tudo são rosas, né? Então, às vezes, abre lá um edital, chama um conselho para participar, às vezes o edital é aprovado dali um dia. Então, ou seja, tudo aquilo que eu debatendo no conselho nem é levado em consideração, é mais um repasse, né? Mas, em tese, existe, no papel tá bonito, né? Então, também, políticas de financiamento, a gente entra naquela questão de edital, nem todo mundo ter acesso, editais burocráticos, mais de 20, 25 páginas de um edital, tudo online, né? Não é ampla divulgação. Então, até na página da própria Fundação Cultural é difícil a gente achar esses editais. A descentralização, ela até acontece, mas também falta a questão da divulgação para a gente conseguir a participação popular, né? E também horários. Nós vamos fazer uma apresentação às 2 da tarde. Quem vai conseguir ir lá na Rua das Anitas dar uma apresentação às 2 da tarde? Né? Ou fazer uma aula de música às 9 da manhã. Então, existe, mas quem que consegue acessar de fato isso? Né? Então, é feito esse serviço da públicos de cultura, mas ainda falta essa articulação para que seja de fato eficiente. Então, aqui já concluindo então, os desafios atuais, essa dependência muitas vezes do mecenato do edital, de fundo direto para você conseguir patrocínio da cultura, que acaba sendo uma barreira. A burocracia, a dificuldade de captação de recurso, né, porque o tempo é curto, se você não consegue captar tudo, não é liberado dinheiro. Baixa participação da sociedade nas decisões, então às vezes nem todo mundo sabe quando vai ter as audiências, como que vai ser o conselho, onde que vai acontecer esse espaço, não tem a ampla divulgação para que seja ouvida a população. E algumas sugestões de melhoria seria ampliar a descentralização com centros culturais, mas que elas tragam, de fato, acessibilidade, né, que elas tenham um estudo para que as pessoas possam participar verdadeiramente disso. Criar editais específicos para grupos minoritários, com atualização até tem ali, para LGBT, mulheres, cota racial, mas ainda falta conseguir implementar isso de fato para que as pessoas de fato consigam acessar. Facilitar o acesso de fomento para pequenos produtores, realizar mais escutas e fóruns regionais de cultura com ampla divulgação e principalmente investir na formação de agentes culturais e gestores públicos, né? E falta muita gente capacitada nesses lugares, ocupando esses espaços para poder falar de cultura. É isso, gente. Muito bem. Obrigada, Lorena. Obrigada. Bom,